Você não precisa ter escola, você ter um espaço gigante, com estrutura magnífica, ter muitos alunos para você começar a dar aula de reforço. Deixa eu te contar uma coisa, eu comecei praticamente do zero. E no meu início foi muito difícil. Hoje eu vou te contar realmente como tudo começou. Como eu comecei a dar os primeiros passos nesse meu projeto de reforço. Lembram bem que naquela época, há 3 anos atrás, acredito que, ou 3 ou 4 anos atrás, eu já comecei a dar aula de reforço com poucos alunos. Eu, na verdade, tinha 2 alunos que eu atendia. E deixa eu te contar algo a mais. Eu não atendia na minha casa nessa época. Eu ia para a casa do aluno. Eu saía da escola. Nessa época eu trabalhava os 2 períodos, né? Período da manhã e à tarde. No finalzinho da tarde, umas 5, 5h15, eu saía para a casa do aluno. Detalhe, eu saía a pé. Eu não tinha transporte, ia como dava. Dava a minha aula, 1 hora aula, e quando saía de lá voltava para casa do mesmo jeito, caminhando. O percurso um pouco longo, sim, mas nunca coloquei nenhuma dificuldade para isso. Eu estava focada. Na verdade, nessa época, quando eu comecei, tudo que a gente começa tem um propósito por trás, não é verdade? Nunca tinha planejado realmente trabalhar com renda extra nessa área de reforço. Esse trabalho, na verdade, foi uma necessidade que eu estava passando na época e precisava suprir. Precisava de uma renda extra para cobrir algumas contas pendentes. Meu emprego atual não estava dando e eu precisava arrumar uma forma de ganhar dinheiro sem investir nada, porque eu não tinha na época. Na verdade, eu estava precisando de dinheiro, não tinha nem dinheiro para investir em alguma renda. Então foi essa oportunidade que eu vi. Eu tinha um recurso que eu não ia gastar nada com isso, que era o meu conhecimento. Então eu agarrei com unhas e dentes. Comecei nessa busca incessante de conseguir atingir essa meta. E aí realmente deu certo. E com o decorrer do tempo, eu comecei com 2 alunos apenas. No decorrer do tempo, dos dias foram passando, esse meu trabalho, na verdade, né, foi se divulgando por si só, de boca a boca, como se diz, né? As pessoas iam comentando, as mães desses 2 alunos que eu estava atendendo saíram falando na escola, e aí pessoas foram até mim me perguntar quanto era que eu cobrava pela aula de reforço, como era, se eu atendia em casa, qual o horário disponível. Então, eu comecei assim. Não foi fácil. Por que eu tô te dizendo isso? Porque se você tá aí com essa vontade, com esse desejo, eu só tenho a te dizer que dá certo porque deu comigo. E aí, pronto, deixa eu te contar. Com o passar dos dias, pessoas foram me ligando, entrando em contato comigo para saber a possibilidade de eu atender mais criança. Lembrando bem que eu só atendia durante a noite, no período finalzinho de tarde para início da noite, porque eu trabalhava os 2 horários. E eu comecei a atender durante a semana toda, gente. Tinha criança que eu ia na casa dela, tinha outras que vinham na minha residência. Os pais vinham deixar na minha casa essas crianças. Eu lembro-me bem de um fato que me marcou até hoje nas aulas de reforço. Como eu falei, eu estava precisando muito de um recurso financeiro, um recurso urgente. Então, como tudo na minha vida, eu consagro ao Senhor, eu consagrei que eu ia conseguir. E uma mãe falou comigo, entrou em contato no WhatsApp, perguntando se eu era professora de reforço, se eu podia dar reforço. E eu disse que sim. Aí ela disse, é de matemática. Ótimo. Mas quanto é 5 horas aulas? Na época, lá no início, eu ainda cobrava R$ 20 por hora aula. Eu disse, R$ 20 a hora aula. Então, dá 5 horas aulas, dá R$ 200, né? Ela disse, então eu quero. Minha neta, ela cuidava da neta,
ela precisa urgente aprender matemática. Ela está com muita dificuldade. Mande seu Pix. Eu disse, não. Eu só recebo quando eu dou minha aula de reforço. Não, mas eu quero pagar logo, para ficar garantido, senão eu gasto. O que eu estou contando essa história para você? Porque tem pais que até vai te pagar antecipado. Eu não gosto porque eu primeiro dou aula, mas tem casos e dá certo. Então, recebi essas 5 horas aulas antecipada e dei minhas aulas a essa criança. E ela atingiu o que ela precisava, ficou muito feliz, continuou comigo muitos anos. E depois disso eu fui atendendo crianças e mais crianças na minha casa durante o período que eu saí da escola. No final das contas, eu estava com a semana cheia. Eu já tinha uma rendinha extra e já estava dando para cobrir aquela necessidade que eu tinha. Aí foi quando me despertou essa ideia de por que não trabalhar com isso e ter segurança financeira e trabalhar para mim. Aí foi quando eu comecei a preparar um projeto, que nada a gente faz assim aleatório, a gente tem que planejar, colocar tudo no papel, escrever quais metas, o que posso fazer para conseguir chegar no ponto que eu quero atingir. Então eu pensei, este ano eu vou terminar minhas aulas durante o ano todo, mas quando for no próximo ano, eu vou trabalhar apenas um horário e o outro vai ser para mim trabalhar por conta, com o meu reforço. E foi quando surgiu essa oportunidade. E hoje eu estou trabalhando na minha casa, dando aula de reforço de manhã. Mas no início foi muito difícil. Mas hoje está bem tranquilo, está bem assim como eu planejei. Não está ainda do jeito que eu quero, mas está no início e eu tenho certeza que vai ter resultado lá na frente. Porque eu estou plantando. Então, quando você planta, você colhe, né? Então, hoje eu estou com 7 alunos, porque esses alunos que eu atendi anteriormente já não estão mais comigo, já estão em outra fase, em outro nível, já avançaram, né? E já passaram muitos alunos por mim. Então, o que é que eu quero te dizer? Se você está com essa ideia na tua cabeça, mas está com medo, começa, só começa. No início vai ser difícil? Vai, mas você não pode desistir. Você tem que continuar firme. Se isso é teu propósito, se isso te faz bem, você vai e faz. Porque, gente, é um trabalho, é uma renda que não vai te exigir nenhum investimento. Você só precisa do conhecimento. Então, é uma forma de ganhar dinheiro maravilhosa. Você vai trabalhar com o que você tem, o que você já conseguiu com a sua experiência. E você vai ainda fazer um bem para alguém que é inegociável. Um bem que vai servir para a vida toda daquela criança, daquele adolescente. Vai ficar marcado para sempre. Então, já imaginou? Você ganhar dinheiro e fazendo bem para alguém é muito bom. Então, se você tá aí com dúvida, eu quero que você hoje tire isso da sua cabeça. Comece a colocar em prática, porque eu tenho certeza que você vai ter muito sucesso, tá bom? Mas não esquece nunca. Para e pensa direitinho. É isso realmente que eu quero? Eu gosto realmente de fazer isso? Então, essas perguntas são muito importantes para você ter sucesso em tudo que você faz. Eu estou colocando como reforço porque é o que eu estou falando aqui. Mas tudo que você for fazer, primeiro você vai parar e pensar, realmente é isso que eu quero? Isso vai me fazer bem e vai fazer bem para o outro? Se for, ótimo, só vai, tá bom? Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com aquela tua amiga que também está com a mesma dúvida. E não esquece, gente, se inscreve no canal, ativa o sininho para o YouTube entender que esse conteúdo é importante e vai ajudar pessoas a tirar essas dúvidas da cabeça, a desenvolver, a conseguir atingir seus objetivos, tá certo? Então, um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.